Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que bem. Meu nome é Thiago Bernardes. Estamos aí de volta para mais um vídeo pós-jogo. Depois de um tempo aí, né? Um mini hiato, na verdade. Tive que acompanhar minha mãe aí durante um tempinho. Ela deu um sustinho na gente, então esse é o motivo pelo qual a gente não gravou, né? O jogo aí, o pós-jogo contra o Racing. Quero agradecer aos novos inscritos, vocês são importantíssimos para nós, mas também quero agradecer aos inscritos fiéis que já estão com a gente aí desde o início desse projeto. Bora falar de Cuiabá e Corinthians, 1-0 para nós, né? Finalmente fora da zona da degola ali, de maneira um pouco mais sólida, né? Não será dessa vez que a gente sai a partir de uma combinação de resultados negativos. Você deve estar notando que está um pouquinho diferente aqui o setup. Deu mó trampo aí. Era para eu ter gravado logo após aí o final da partida, mas eu não consegui. Estou improvisando aí a gravação de outra forma, de outra maneira. Bora falar do jogo rapidão, né? Quero ser um pouquinho breve, porque tem mais coisas pra gente falar aí durante o decorrer do vídeo. Corinthians hoje foi a campo com um time completamente alternativo do ponto de vista ideal, né? Algo que a gente não estava esperando tantas mudanças, né? Como aconteceu. Então a escalação foi hoje: Hugo Souza, Kaká, aliás, Mateuzinho, Félix Torres, Kaká, Matheus Bidu, Breno Bidon, Ranieri, Alex Santana. Então só nessas 7 posições aí a gente já tem a entrada do Félix, a manutenção ali do Kaká, né? Para muitos Kaká já é o titular, então não era tão provável que ele fosse a dupla de zaga hoje, assim como acabou não entrando o André Ramalho, né? Aí a gente tem a chegada do Alex Santana, começando um jogo, né, depois da lesão. Ranieri, né? Na verdade o Ranieri mais posicionado entre os zagueiros ali e o Alex Santana um pouco mais à frente, né? Porque ele também tem uma saída melhor do que a do próprio Ranivon. E Breno Bidon, né, pela esquerda ali, fazendo um terceiro volante ou um meia que marca, né? Mas vocês sabem a minha opinião em relação ao Bidon, né? Pra mim ele não tem posição ainda definida, não dá pra saber se ele é meia, se ele é volante, porque ele faz tudo mais ou menos, né? Igual um pato, ele voa mais ou menos e ele nada mais ou menos, né? Ele não faz nada especial. Isso não quer dizer que ele seja ruim, tá? Longe disso. Só tô falando questão de função dentro de campo. E aí o Coronado como titular, depois de muito tempo aí de cobrança da torcida, até mesmo aí dos informantes de Corinthians, né? Era uma cobrança talvez do Coronado, um cara insatisfeito. E no ataque, 2 atacantes, Thales Magno e Memphis na ponta direita, ambos, né, trocando de posição ali para tentar dar um pouquinho mais de trabalho pro time do Cuiabá. Eu vou falar do banco, tá? Porque sim, teve gente que reclamou das substituições, né? Principalmente ali na transmissão da 105, os caras, né, falaram algumas coisas das quais eu não concordei, enfim. No banco a gente tinha o Charles, o Carilho, o André Ramalho, o Garro, Romero, Matheus Donelli, Léo Maná, Fagner, Gustavo Henrique, Pedro Henrique, Pedro Raul e o Guilherme Inácio, que é o negão, o menor da base aí, que teve uma oportunidade aí de ser relacionado, já que o Giovani ainda não fechou, né? Não fechou contrato com o Corinthians aí, a renovação, então ele segue fora das perspectivas aí pro futuro no Corinthians, tá? Pelo menos com o Dom Ramon. Eu acho certíssimo, porque a gente precisa de gente comprometida nesse momento, então não quer ficar, também não atrapalha. Beleza, esse foi o time que o Corinthians apresentou, né? Os suspensos eram o Martins, que além de suspenso teve a questão da lesão,
O Yudi gol Alberto, Prime Yudi, né, suspenso. E acredito que volta aí contra os porcos. Né, do outro lado tinha muita coisa pra gente se preocupar, porque do outro lado tinha a lei do ex que poderia funcionar aí a qualquer momento, tanto em defesas miraculosas quanto um gol sem querer ali por conta do Cleison e o goleiro ali, o Walter, que se eu não me engano não pagaram ainda. Muita coisa pra gente se preocupar do lado feminino da força. Beleza, vamos falar do jogo, né? O começo do jogo, o Corinthians tava assim um pouco mais focado até que o Cuiabá, né? Geralmente quem joga em casa, né, começa o jogo mais em cima, propondo, querendo, né, surpreender logo de cara, mas não, o Corinthians estava muito melhor no começo, nos primeiros 10, 15 minutos ali, né? Tanto que tem um pênalti, na minha concepção, pênalti, mas na do juiz não pênalti, na verdade na do VAR, né? O juiz ele dá uma falta fora da área, o VAR chama, falando que é dentro da área e que não foi falta. Então, né, a intervenção do VAR é nesse momento. Depois disso tem um certo equilíbrio ali por parte do Cuiabá, né? Lembrando, o Cuiabá, além de estar na zona da degola, assim como nós, eles estavam jogando em casa. Então é super natural que o time que está em casa dê um pouco mais de trabalho, né? A gente já sabia que seria um dia difícil, um dia desafiador, né, de modo geral, e a gente não teve jogo fácil, muito pelo contrário. Do outro lado tinha quem a gente precisava se preocupar, que é o caso do Pita, né, no jogo em casa. Acho que ele fez um gol de pênalti, mas ele é um cara que sempre dá trabalho contra a gente. Tinha o Cleison, a questão da lei do ex, nada que seja extrema qualidade. A gente conhece o Cleison de perto, né, de ter visto de perto. E se eu não me engano, acho que era o Gustavo Sauer, cara. Ele tem o costume de dar um pouquinho mais de trabalho com a bola no pé, ele tem um pouco de qualidade, se eu não estiver confundindo ele com outro. Mas esses eram os caras que poderiam surpreender a gente. O Coronado, né, mano? Vamos falar do Coronado ali. Eu queria falar do primeiro tempo, quem chamou um pouco a atenção, né? O Memphis, o primeiro tempo dele tava com bastante dificuldade ali com o zagueiro, acho que era o Marlon. O Marlon tava bem. Aliás, o Marlon tava marcando bem o Thales, né? Quem tava dando um pouquinho mais de trabalho ali pro Memphis era o Bruno, né? Mas o Thales no começo do jogo praticamente não ganhou nenhuma do Marlon, né? Sempre cortando ali pra direita, sempre tentando ali a perna boa. E quando ele tenta o primeiro drible, mas puxa pra esquerda, é a hora que, né, dá bom pra nós. O Marlon não consegue chegar e faz o pênalti. Num passe magistral de Félix Prime Torre, né? O Félix do Equador chegou pro Corinthians antes tarde do que nunca. Ele deu um belo passe praticamente nas costas do zagueiro, né? O zagueiro se recupera ali na hora depois do domínio do Thales. O Thales dá aquela gingada, pedala, corta pra esquerda ali, dá o tapinha e sofre o pênalti. Memphis na bola, gol do monstro, né, mano? Mete aquela e acabou, poucas ideias. 1-0 Corinthians, isso já aos 44, né? A gente já tinha tomado um cartão com o Coronado, então já se esperava que durante ali o decorrer do segundo tempo ele fosse substituído, né? Porque além da gente perder ele contra o Palmeiras, a gente poderia perder ele no jogo de hoje por uma falta besta, que todo mundo faz, né? O Garro faz, ele faz, o Thales faz. Pô, a gente tá com 12 caras, né? Com 12 caras suspensos, pendurados. Então, quer dizer, o time do Corinthians adora tomar cartão. De modo geral, não dá pra gente culpar o Coronado por ter tomado cartão aos 44 aliás, aos 45 mais 5 do primeiro tempo, né? Literalmente nos acréscimos do primeiro tempo. Ele faz uma falta e é agraciado ali com um cartão amarelo. Que até que demorou, né? Porque quando o Cleison toma o cartão, você já espera que o juiz vai dar uma compensada, né? E quis o destino que fosse o Coronas que tomasse esse cartãozinho.
ainda no primeiro tempo. Beleza, a gente vai pro intervalo. Ramon não mexe no time logo de cara. Não tinha porquê, a verdade é essa, né? Fazer substituição logo de cara. O time terminou o primeiro tempo jogando bem ainda, né? Segundo tempo, claro que o Cuiabá ia voltar um pouco mais aguerrido, porque, né? Para eles a derrota já era certa. Então, se eles conseguissem tirar um empate da gente ou até mesmo uma virada, seria muito melhor para eles ali. Seria uma condição, né? Ninguém ia reclamar de tomar uma goleada para um time que tá do jeito que tá, né? E foi o que aconteceu, né? O time do Cuiabá começa a gostar um pouco mais do jogo. Verdade seja dita, o Corinthians até ali os primeiros 10, 15 minutos do primeiro tempo ainda estava com bastante ímpeto para marcar. Só que daí o time começou a mostrar uns sinais de cansaço, né? Um dos primeiros que começou a demonstrar esses sinais de cansaço foi o Ranieri. O Ranieri fez um primeiro tempo um pouquinho difícil, né? Os primeiros minutos. Depois se encontrou em campo. E dali pra frente ele fez o que tinha que fazer, que era, né, dar o combate de fato. Não foi o melhor quando roubava a bola, não estava muito bem assim na saída. Mas o próprio Bidon também não estava, né, tão superior a ele assim. E as primeiras substituições foram aliás, o Alex Santana, né? Eu até esqueci. O Alex Santana correu pra caramba no primeiro tempo, até porque ele não era só um cara combativo, né? Ele também era o cara que propunha, né? Ia pra frente, tentava buscar ali tanto o Coronado quanto o Memphis, né? Pra tentar dar uma saída, às vezes ali pelo lado direito, quando o Thales caía pelo lado direito, né? A melhor jogada antes do gol, se eu não me engano, é uma bola roubada pelo Alex Santana, que ele toca no Coronado. Aliás, ele dá a bola no Memphis. O Memphis volta. Aí o Coronado faz uma meia tabela ali com o Memphis. O Memphis devolve uma bola quadrada. E o Coronado já arruma o corpo e coloca a bola nas costas do zagueiro, né? Um lançamento longo pro Thales. Só que o Thales não aproveita, né? Faz um cruzamento para a área péssimo ali. E depois já vem o lance do Félix e o gol do Corinthians de pênalti. Mas voltando ali pro segundo tempo, né? Quem sai? As duas substituições do Corinthians, claramente, uma por cansaço, né? E tá voltando de jogo, que é a do André Ramalho. E a segunda ali do Bidon, acho que para ter um pouco mais de proteção, né? Porque o Bidon não dá esse tipo de proteção. E quem entra é o Carilho e o Charles, né? O Carilho ali, lógico, para dar um apoio maior ali pro Coronado, e o Charles para fazer mais ou menos a função ali que estava sendo feita pelo Alex Santana. Mais ou menos, né? Só que o combate dele era a prioridade. Isso aos 66, né? Depois tem mais uma substituição, sai o Kaká. Se eu não me engano, acho que Kaká ou ele sai cansado ou ele sai machucado, né? Com algumas dores ali. E entra o André Ramalho, então, né, faz as contas. Já foram 3 substituições só nesses intervalos aí de 10 minutinhos ali, né, dos 60 minutos até os 70. Depois sai o Coronado, né, já tinha jogado aí seus quase 80 minutos, então, né, você teria que fazer essa substituição de qualquer jeito. Só que o Ranieri também cansa, né? Então aos 78 sai feita ali as duas últimas substituições do Corinthians, que entra o Garro e entra o Romero. E aí você pode falar, pô, mas não é perigoso colocar o Garro, já que ele também tá pendurado e a gente já perdeu o Coronado? De fato, é perigoso, porém, a gente já falou quem que tinha de opção no banco hoje. E aí eu te pergunto, né? Você realmente acha que o time do Corinthians, depois das substituições, ficou com 3 atacantes? Porque eu não vi esse comportamento dentro de campo. O que eu vi taticamente, né, pela TV, eu não estava no estádio, mas pela TV, o Thales estava fazendo a função que o Breno Bidon tentou fazer no primeiro tempo.
O Carille estava no mesmo lugar ali pela direita, assim como o Corona, ai caramba, fugiu o nome, o Alex Santana, e o Charles estava fazendo a do Ranieri. Então sim, três volantes, né? Porque aí o Thales estava mais como volante do que como meia. E você tinha o Carilho, né? Do lado direito ali, fazendo, tentando dar uma qualidade um pouco maior de saída. E lembrando que o Carilho, ele tem um perfil um pouco mais cadenciador, né? Desse time. Ele é um meia mais cadenciador. Ele não é tão incisivo quanto o Coronado e nem tão incisivo quanto o próprio Garro. E aí fica só o Garro ali na frente para tentar municiar tanto o Romero quanto o Memphis, que permaneceu em campo. E aí você começa a ter a dinâmica, né? Às vezes o Memphis recuava e o Thales subia para fazer, né? Porque tinha um pouco mais de gás que o próprio Memphis. Você já percebia que o Memphis estava cansado, mas acabaram as substituições. E é nítido que as substituições foram feitas por questão de lesão e cansaço. Então ele não foi mudando aleatoriamente. Foram 5 substituições. Você falar que ele errou nas 5, olhando as opções no banco, aí é um pouco de má vontade, sim, né? Devido aos históricos. Mas aí é um problema seu, tá ligado? Seu e do Ramon, porque se tem má vontade, às vezes, né, o problema é mais nosso do que dos outros. Tá mais na gente do que nos outros. Enfim. Esse foi o time, essas foram as substituições que foram feitas. Do outro lado ainda tem um time, então é normal e é natural que vai chegando perto dos 80 minutos, 85 minutos, que é o final do jogo, o time que está em casa, ele abre mão de tática e se projeta totalmente pro ataque. E aí é aquilo, se vai dar certo, amém, se não der, tudo bem. Esse é o comportamento. Foi assim com o Corinthians, né, jogando na Neoquímica, né, no Itaquera. Foi assim com o Corinthians também contra o Flamengo. Foi assim com o Corinthians contra o Atlético Paranaense. Por quê? Porque estávamos jogando em casa. E futebol tem 2 times em campo. Então não caia nesse papo dos comentaristas aí da TV que acha que, mano, é só trocar um por outro e acabou. Do outro lado ninguém faz substituição, do outro lado não tem contramedida, enfim. É muito pobre, né? Quando você acha que só um tem que fazer tudo, né? O Corinthians propõe e o outro não precisa propor, ou não precisa, né, pensar, nem parar para pensar e fazer algo diferente. Pelo contrário, todo mundo tá trabalhando ali dentro para atrapalhar o outro lado e não foi diferente hoje. Para nossa sorte, o Corinthians foi um pouco mais inteligente. Teve sim uma boa defesa do Hugo. Teve sim uma bola desviada no André Ramalho, né? Outro que também corremos o risco de perder aí, né? Depois da lesão do Kaká, porque também está pendurado. Então assim, o time que estava em campo hoje foi inteligente. E é claro que você não vai ver nenhum canal falar que o Ramon foi bem demais, que ele acertou em tudo. Você não vai ver, porque isso não dá engajamento. E a torcida também não tá falando que ele errou. Então sim, você não vai ver ninguém falar que Dom Ramon foi cirúrgico, né? Hoje você vai ouvir, por exemplo, ele escalou o time titular errado. Mas aí você não vai ver ninguém falar qual que deveria ser o time ideal e o porquê, né? Baseado em fatos e não apenas em opinião. Mas, enfim, segue o jogo. O Corinthians conseguiu uma vitória importantíssima, tira o peso pro jogo de volta aí contra o Racing. Dá tempo pro Corinthians se preparar psicologicamente para enfrentar os porcos. Vai ser um jogo completamente difícil aí contra os porcos. Os caras têm chance ainda de ser campeão, não porque eles são melhores, porque eles são bons, mas porque quem tá em primeiro é só o Botafogo. O Botafogo não dá confiança para ninguém. Nem a mãe dos jogadores confia neles ali até acabar o campeonato. Então, o Botafogo é um calcanhar de Aquiles de todo torcedor, né, brasileiro hoje. Não dá para confiar nos caras. Enfim, foco total agora contra os porcos. Ver o que dá para fazer contra o Racing depois, né? Não precisa ficar
a milhão, desesperado, porque o importante é a gente ficar cada vez mais longe dessa zona da degola. O Corinthians hoje tá com 35 pontos. 31 jogos, é isso? 31 jogos. O Atlético tem 30, mas quem está na zona hoje, né, com 34 pontos, que poderia dar trabalho para nós, tem a mesma quantidade de jogos que a gente, que é o Bragantino e o Juventude, né? O Bragantino e o Juventude tem 34 pontos, o Atlético Paranaense também tem 34 pontos, só que o Atlético ainda tem um jogo para fazer. Então, próximo jogo do Corinthians é contra o Palmeiras, a gente não pode perder, né? Seria maravilhoso ganhar, sim, mas um empate já ajuda a gente a ficar um pouco mais acima ali, subir um pouquinho mais na tabela. A gente igualaria aí o Fluminense, né, com 36 pontos. O Fluminense, que é um time que briga direto com a gente também, né? Porque eu acredito que um grande cai, né? Do jeito que tá aí, acho que um grande vai cair. E grande mesmo que tem aí nesse campeonato é só o Corinthians, o Fluminense e o Grêmio, né? Desses que estão aí flertando com a zona incômoda. Top, né, mano? Ganhar é bom pra caramba, você é louco. Um alívio da preula, velho. Meu Deus, mano. Nossa, que importante que tenha sido o gol do Memphis, né, para dar mais confiança. Já jogou um jogo inteiro de novo, então é bom, a gente fica meio preocupado ali com a questão de peças de reposição. A gente já tá começando a ver que o elenco já tá tendo um pouco de dificuldade de manter alguns caras, né? Martínez machucado, né? O Rian machucado, você começa a ter os volantes. O André tá voltando de lesão. O André não, né? O Alex voltando de lesão. Então você já começa a ficar um pouco mais preocupado ali. Você tem a questão do Kaká, que saiu hoje. Então, a gente não tá com esse elenco tão amplo de opções, né? Porque quando começa a machucar um aqui, outro ali, você percebe que o time tá disputando muita coisa séria, muita coisa importante. E precisa estar com todo mundo 100%. E quando o cara não tá lesionado, o cara tá suspenso por cartão. E isso pode acontecer a partir aí do jogo contra o Palmeiras, né? É super natural que a gente tenha pelo menos 2 ou 3 cartões amarelos num clássico. Então você já imagina que desses 12, agora 11, porque o Coronado já tá fora, desses 11 jogadores que estão pendurados, pelo menos 3 a gente pode correr o risco de perder aí por conta de cartão amarelo, né, para a sequência do campeonato. Então é mais um ponto de atenção. Acredito que, diferente aí de muita gente, o Ramon tá pensando nisso, porque a função de gerenciamento é dele e a função de escalar ou ficar puto com a escalação é nossa. Espero que vocês tenham gostado, né? Se puder, deixe seu joinha aí. Não esquece que o canal Timão Boladão é parceiro da Amazon, então se tá querendo comprar alguma coisinha, compra através do link que tá aí na descrição e também no primeiro comentário fixado. Se você chegou aqui até agora, é novo no canal, se inscreva, dá aquela moral pra nós. Esse é o canal que mais cresce no Brasil. Como eu disse lá no começo, sou o Thiago Bernardes. Timão Boladão segue firme e forte contra tudo e contra todos. Não vai cair, esse time é monstro. Esse time tá jogando bem, ele tá passando confiança. O que precisa é maneirar em alguns pontos e alguns vacilos. Vamos acordar, né? Lembrando que pode entrar qualquer formação em campo. Se o jogador lá dentro der uma moscada, a gente perde do mesmo jeito. Então, 100% atento, foco total pra cima delas. Chupa porco, vai Corinthians, é nóis.